Olá, amados, que a paz seja convosco, amém? Aqui quem vos fala é o Marcos Arouca, do canal Marcos Arouca. Estamos aqui para mais uma reflexão, onde juntos faremos uma meditação em cima da palavra do Senhor, amém? E quantas vezes nós nos vemos em situações onde nós temos que tomar decisões, e ainda bem que no meio dessas decisões nós temos um Deus que trabalha a nosso favor. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. E na meditação de hoje nós vamos ver um pouco disso, amém? Nós vamos meditar num texto que está em Êxodo, capítulo 14, versículos 15 e 16. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés: Por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante seu bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. O título dessa reflexão que eu tenho para fazer com vocês hoje é Diga ao povo que marche. Amém? Amados, se nós vermos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que Israel, ele teve um filho chamado José. E esse filho José, ele foi usado por Deus para dar um livramento para o mundo inteiro. José era conhecido como sonhador, e ele tinha sonhos e decifrava sonhos. Esse era o dom que Deus deu para ele. E além disso, ele tinha muita sabedoria e capacidade de administração. E por ele ser o filho predileto de Israel, os seus irmãos tinham inveja dele e tramaram matá-lo. Só que o filho mais velho, Rubem, ele não permitiu que os irmãos matassem a ele. E o que aconteceu? José foi jogado no poço e ele foi vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas chegando no Egito, o venderam para Potifar. E ele foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Só que tamanha era a inteligência dele e a capacidade de administração que ele acabou trabalhando como mordomo de Potifar. Após isso, devido a algumas intrigas com a esposa de Potifar, ele foi preso. E devido à sabedoria e capacidade de administração dele, ele acabou se tornando administrador do presídio. E diz a palavra do Senhor que com ele no presídio 2 homens foram presos. E ele decifrou o sonho desses 2 homens. E após isso, passado algum tempo, Faraó teve um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas e 7 espigas magras. E ninguém decifrava esse sonho. Mas aí o copeiro se lembrou de José e levou José até a presença do Faraó. Chegando lá, ele decifrou o sonho de Faraó. E Faraó o exaltou a governador do Egito. José era o segundo homem após o Faraó. E o que aconteceu? José, ele administrou tão bem o Egito, que Faraó o honrou, permitindo que ele pudesse levar Jacó, Israel e toda a sua família à terra de Gozém, que era uma das terras mais férteis do Egito. E chegando lá, a família de José viveu uns 30 anos de bênção, enquanto José e Faraó estavam vivos. José e Faraó morreram, e o que aconteceu? O povo se esqueceu de José e do bem que ele fez ao Egito. E o povo egípcio começou a oprimir o povo de Israel. Só que o que aconteceu? 430 anos e 400 anos de escravidão. O povo já não aguentava mais e eles começaram a clamar ao Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor do povo de Israel e levantou a Moisés como libertador do povo de Israel. Moisés, ele foi até Faraó e ele pediu para que Faraó libertasse o povo. Só que Deus havia endurecido o coração de Faraó. E para amolecer o coração do Faraó, Deus enviou 10 pragas ao Egito.
E na 10ª praga, a 10ª e última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus permitiu que Faraó liberasse o povo. E esse povo, além de liberto do cativeiro egípcio, eles levaram uma indenização em ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, além deles serem libertos, eles saíram de lá enriquecidos. Só que num determinado momento, quando o Faraó viu a destruição na qual o Egito estava, ele viu que ele precisava de mão de obra barata para reerguer a nação. Aí ele se arrependeu de ter libertado o povo do Egito. Aí ele foi atrás do povo do Egito novamente, com 600 carros, cavaleiros e um exército para trazer novamente o povo de Israel para o Egito. E aqueles que não aceitassem voltar seriam mortos. E o que aconteceu, amados? Na fuga do povo de Israel para o Egito, havia um grande obstáculo no caminho, que era o Mar Vermelho. Pensem na cena: atrás o Faraó e seu exército, dos lados as montanhas, tinha montanha para todos os lados, e à frente o Mar Vermelho. O povo não tinha uma saída e começou a clamar. E Deus falou para Moisés: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Quando eles olharam para o alto, do alto veio a resposta: olharei para o alto, porque do alto vem meu socorro veio do Senhor. E eles olharam para o alto e clamaram a Deus. Só que não era momento de clamar, mas momento de agir. Tanto é que Deus falou: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Tem horas que nós não devemos apenas orar, mas devemos tomar atitudes. Deus fez milagres. Deus operou sinais. Agora era a hora do povo marchar, seguir em frente. Na fuga, o povo de Israel, ele havia um obstáculo ao caminho, que era o Mar Vermelho. Perseguidos, amedrontados, com a possibilidade de se tornarem novamente cativos, o que eles fizeram? As pessoas ficaram desesperadas. Muitas vezes nós nos desesperamos em algumas situações nas quais nós deveríamos agir, confiar no Senhor. E eles ficaram paralisados, atrás do exército inimigo, do lado os montes e à frente o mar. Atitudes humanas, sem a permissão de Deus, eles iriam nadar quilômetros de água? Não. Sem um barco, sem uma embarcação, eles iriam morrer afogados. Então, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam retroceder e ser capturados pelo exército egípcio. Aos olhos humanos, atravessar o mar era uma situação impossível de se realizar. É assim, amados, que algumas vezes nós ficamos frente a algumas situações inertes, sem atitude. Quando nos deparamos com situações extremamente possíveis de serem ultrapassadas, a agitação ela nos deixa tão ansiosos que nós não conseguimos focar no sobrenatural de Deus. Naquele momento eles tinham que focar no sobrenatural de Deus. Amados, qual é o mar vermelho da sua vida? Qual é o problema, qual a situação que te aflige? O que te impede de seguir em frente? A ordem do Senhor para a sua vida é marche. Siga em frente, tome uma atitude de fé. Naquele dia, Moisés estendeu a mão sobre o mar, o cajado, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, ele fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar em terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca. O mar ele se formou em muralhas de os dois lados, tanto do esquerdo quanto do direito. E o povo pôde passar. Amados, o cuidar de Deus para conosco ele é ilimitado. Basta nós confiar em Deus. Nós não precisamos nos prostrar diante dos obstáculos e aguardar ansiosos que tudo se resolva. Nós precisamos confiar em Deus e agir. Porque Deus, às vezes, ele quer que a gente age, que a gente marche. Deus quer que seus filhos
Eles têm a atitude de agir, a ordem foi dada. Diga ao povo que marche, siga em frente. Não fique parado esperando que o milagre aconteça, mas seja um agente do milagre. Às vezes o indivíduo pensa que ele não é capaz de obter algumas conquistas, pois existem muitas vezes algumas pessoas mais capacitadas que ele. Às vezes a pessoa acha que não é merecedor ou até mesmo que é azarado. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, tira esse pensamento da sua mente. Você é filho de Deus. E como filho, o Pai cuida de você. Esse ano foi um ano pesado, o ano que passou, 2022, foi um ano cheio de frustrações, cheio de batalhas, mas tivemos também bênçãos, vitórias, alegrias. E para o ano de 2023 nós temos bênçãos incontáveis, maiores e melhores que a de 2022. Um ano novo se iniciando, nós estamos terminando o mês de janeiro, estamos no começo do ano ainda, e a ordem de Deus é para que nós venhamos a marchar. Nós devemos ter confiança na providência de Deus, na providência divina, e que Ele está cuidando das nossas vidas. O povo confiou em Deus e o povo marchou. Foi o que aconteceu após a travessia do Mar Vermelho e até chegar à Terra Prometida. Eles conseguiram ultrapassar, mas entraram no deserto. E o que seria uma viagem de alguns dias durou 40 anos de desconfianças, pecados e murmurações, porque o coração do povo ainda estava no Egito. Era preciso transformar, tirar o Egito do coração deles para que eles pudessem ter um coração da terra da promessa. E quando a jornada parecia ter chegado ao fim, outro obstáculo se interpôs entre o povo e a terra prometida, o Rio Jordão. Era necessário marchar mais uma vez. E Deus demonstrou ao povo que Ele tudo pode, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Lá em Josué 1:2 diz o seguinte: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Eles estavam de frente à terra da promessa. Eles passaram por provas, lutas, aflições. Foram treinados para entrar na Canaã, na terra da promessa, terra que emana leite e mel. Nesse ponto eles já estavam com o coração transformado, mas eles precisavam romper barreiras novamente. E o que aconteceu? Mais uma vez surgiu um grande obstáculo para impedir o povo. Mas mesmo assim o poder de Deus ele é ilimitado, não tem limites. Quando Ele quer, nada pode impedir Deus de agir, porque como diz lá em Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Deus fez as águas do Jordão pararem de correr e o povo atravessou o rio em seco, amados. Ó, o que diz lá em Josué, capítulo 3, versículo 14 e 16. Os sacerdotes iam à frente, levando a arca da aliança, quando chegaram ao Jordão, e puseram-se aos pés na água. Ele parou de correr e ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, a cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Mais uma vez, Deus permitiu que o povo atravessasse o mar. Aqui era o Rio Jordão. Primeiramente eles atravessaram o Mar Morto, agora eles atravessaram o Rio Jordão. Como diz aquele hino antigo que nós cantávamos no passado na igreja, nas nossas igrejas. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas. As águas são os problemas, as batalhas, as aflições. Se Deus não abrir o caminho para você enfrentar todos os problemas, Ele vai fazer você passar por sobre ele. Porque Deus cuida de nós. Deus age a nosso favor e nós nunca estamos sós. A palavra de Deus diz lá em João, Ele diz, Senhor Jesus diz para nós não temermos, para nós termos bom ânimo,
para que nós tenhamos paz, pois ele venceu o mundo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Tende bons ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo para que nós pudéssemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, amado, na vida irão surgir muitos obstáculos para impedir a gente de conquistar os nossos objetivos. Assim, quando nós nos depararmos com o Mar Vermelho ou com o Rio Jordão da vida, nós devemos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. A palavra de Deus diz lá em Salmo 32, capítulo 32, verso 8: Eu instruirei, ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Confie no Senhor e prepare-se para atravessar os mares e rios da vida e os desertos. Apenas marche, a vitória está do outro lado. Amém? Amado, eu quero orar contigo, clamar pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, te agradeço. Que o Senhor venha com as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude neste novo ano de 2023. Que o Senhor nos ajude a marchar, a andar sobre as águas, a atravessar mares, rios, oceanos, debaixo da tua palavra. E a tua palavra é que nós venhamos a marchar, diga ao povo que marche, que nós possamos marchar sobre os problemas, sobre as circunstâncias, sobre as ansiedades, sobre as enfermidades, e que as tuas bênçãos venham nos seguir, Pai. Pai, que nós possamos marchar rumo à terra prometida, rumo à vitória, Pai. Que nós possamos seguir rumo ao alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e aperte em curtir. Bom?